um conteúdo novo. Digamos que nós vamos começar um novo ciclo. Aquelas atividades que eu passei desde o dia em que nós começamos a entrar na quarentena, elas serão avaliativas e serão contabilizadas com a nota do simulado de vocês, que vocês fizeram na segunda-feira. Hoje, a partir de hoje, o que eu passar vai ser contabilizado para o próximo bimestre, ou seja, para a próxima nota. Então, nós vamos começar com um assunto chamado verbo de ligação e predicativo do sujeito. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Por que eu preciso saber dos dois? Porque o verbo de ligação é o verbo que liga o sujeito ao predicativo, ou o predicativo ao sujeito. Então, no livro de vocês, na gramática, a partir da página 72, vocês encontram esse conteúdo a partir da página 73. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos fazer mesmo, acompanhe aí a leitura do livro, tá bom, gente? E vamos analisar esses termos, vamos nos familiarizarmos com esses termos, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos entender que predicativo é um adjetivo, é um atributo, é uma característica, é uma especificação. Isso significa predicativo nesse contexto. Então, observe a oração. Eu sou rei. Nós temos sou o verbo e rei é um atributo, é uma característica, é uma atribuição dada ao sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito é eu. Tá? Então, esse verbo aqui, ele serve para ligar o sujeito ao predicativo, ou o predicativo ao sujeito. Por isso eu chamo de verbo de ligação. Nessas orações, o verbo não indica uma ação do sujeito, mas funciona apenas como um elemento de comunicação entre o sujeito e uma palavra que o modifica, indicando qualidade. É como se o verbo fosse equivalente a um sinal de igual. Eu é igual a rei. Por isso o verbo nesse caso é chamado de verbo de ligação. E as palavras que dão qualidade ao sujeito recebem o nome de predicativo do sujeito. Essas orações vêm com o verbo de ligação e predicativo do sujeito. Podem expressar várias ideias. O estado, a mudança do estado e a qualidade do sujeito. Atenção com as locuções em que o verbo principal é um verbo de ligação. Exemplo: ele vai ficar alegre. Ele vai ficar alegre com esse presente. Gente, vai ficar é uma locução verbal, tá? Ficar, estar, permanecer, ficar, parecer, ser, são verbos costumeiramente classificados como verbos de ligação. Tem a função de ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. A locução verbal é vai ficar. Nessa oração, o verbo principal, ficar, é um verbo de ligação. Portanto, alegre é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode também apresentar dois ou mais núcleos. Observe a frase: a garota estava elegante e sorridente. Então, o sujeito, gente, a garota. O verbo de ligação, estava. E os atributos, as características, os predicativos dados a esse sujeito garota: elegante e sorridente.
Então, nas páginas seguintes, você tem a sequência de atividades. A atividade se encontra da página 74 à página 77 do seu livro, da sua gramática. Então, essa é a sequência de atividades, é a primeira sequência de atividades para hoje, página 74 a 77, tá bom? E a segunda sequência de atividades vai ser do livro de português de vocês, lembra? LP, onde eu peço que você realize a leitura desse texto, O Menino que Escrevia Versos. Você vai escolher um parágrafo, escrever no seu diário de bordo e fazer um comentário a respeito desse parágrafo. Por que você escolheu esse parágrafo? O que chamou a sua atenção nesse parágrafo? Então, escolha um parágrafo, transcreva para o diário de bordo e faça um comentário. Então, essas são as atividades de hoje. E o nosso conteúdo estudado foi verbo de ligação, que tem a função de ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Lembra? PS, predicativo do sujeito. VL, verbo de ligação. S, sujeito, ok? Então, espero que vocês respondam as atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, tá bom? Bom dia e uma boa semana.